Salve Maria, bom dia a todo o povo católico da terra de Santa Cruz. Quem vos fala é o Dr. Ibn Maria. E hoje nós vamos continuar a guerra anticristã. Jesus Cristo e a história. A importância histórica de Jesus Cristo. Conta a história que na antiguidade viu-se com assombro um dia percorrer nas ruas daquela orgulhosa cidade chamada Atenas um filósofo celebre que com uma lanterna nas mãos procurava um homem. Então a humanidade, aviltada pela dissolução e pelo crime, não soube responder a nenhuma interrogação do filósofo. Ele representava naquele ato a honra ultrajada e a consciência ferida. O homem não apareceu. E através da esplêndida roupagem que cobria a civilização helênica, brilhou com sinistros resplendores o abismo profundo da ignomínia que jazia no mundo, quando não era capaz de exibir um só exemplar de dignidade humana. Pense bem, nos tempos helênicos, nenhuma só dignidade de pessoa humana. 5 séculos depois de 5 séculos, porém, entre os rugidos de uma multidão hebreia, de furor e enlouquecida pelo ódio, deixou-se ver, no balcão do pretório, em uma das praças públicas de Jerusalém, aquela imagem ensanguentada de um réu, e ao seu lado a figura austera de um procônsul gentil. E depois de declarar a inocência daquele homem, mostrava-o solenemente a todos, proferindo essas proféticas palavras memoráveis: Eis aqui o homem, eis aqui o homem, esse é o homem. E esse era o homem tão procurado ardentemente pelo filósofo cínico. Sobre o horizonte da vida brilhava já o sol que iluminaria os povos, e em meio às iniquidades acumuladas pela raça humana, erguia-se serena e majestosa a luz da verdade, a voz da justiça, proclamada à face das nações por um misterioso profeta, que, coberto de feridas e cheio de opróbrios, caminhava tranquilamente para a morte, para derrubar deste mundo e, deste modo, o império do erro, a barbárie, cujas sombras se haviam obrigado por um espaço de 40 séculos de vício e escravidão, despotismo e idolatria. 40 séculos o ser humano esperou pelo homem. Eis aqui o homem. Era aquele homem, o Filho de Deus vivo, o Verbo humanado, o mesmo Jesus Cristo. E também não é possível falar dele sem que o coração nosso se comova profundamente, quando nós recordamos todas as virtudes maravilhosas que esmaltam a sua existência. Nem se pode contemplar sem assombro aquele influxo extraordinário que ele exerceu na vida dos indivíduos e no progresso da raça humana, da humanidade. Não é só nós, cristãos, que com a luz da fé e confortados pela ação da graça, que reconhecemos no cristianismo um acontecimento mais admirável que se tem realizado no mundo. As inteligências mais refratárias da revelação, os talentos mais exaltados da impiedade, os apóstolos do ateísmo, Proudhon, Renan, Strauss, Mazzini e tantos outros que militam sobre a bandeira da revolução, que arrebatados de entusiasmo ante a obra portentosa de Jesus, não vacilaram em reconhecer-lhe os seus respeitos. Renderam-lhe o atributo da sua admiração e a homenagem de seus louvores, os maiores ateus. Quem quiser, estude o que quiser desse caráter divino do nosso Senhor, faça uma análise crítica histórica dos seus efeitos e dos efeitos das suas palavras, indague livremente qualquer a exegese bíblica, o sentido das pregações e sentenças, seja qual for o critério que se adote para julgar suas doutrinas, todos vão ter que confessar que estamos em presença de um fato único em seu gênero. É um único. Que não há nada em comparação com Jesus Cristo. Todos os heróis que antes dele vieram
todos os que se seguiram. Nenhum cálculo humano jamais poderia imaginar. Nem as possibilidades da mente humana que Jesus Cristo fez nas ideias e nos costumes e o que a sua morte produz. A mais universal e profunda experiência que a consciência da humanidade experimentou. E esse triunfo universal de Jesus Cristo é inexplicável, mesmo sob o ponto de vista natural. Inexplicável. A despeito das perseguições que lhe embargavam os passos, por sobre as barreiras levantadas contra a sua marcha triunfal, tudo ele vence e domina. Seu nome enche os séculos e milhares de línguas o repetem, chegando a penetrar de tal modo nas entranhas da humanidade e no fundo do coração humano, que tentar arrancá-lo hoje do mundo seria abalar os fundamentos da civilização. Jesus Cristo ocupa o centro e o cimo da história. Quer remontemos a origem do mundo, quer desçamos até os seus limites, domina e une em si todos os tempos. Em consequência, aparece aos nossos olhos como um ser sobre-humano que enche a mesma humanidade. Isso dizia Augusto Nicolau. E a torrente de sangue que brotara no dia, aquele lado aberto do nosso Salvador, caiu sobre a humanidade e atravessou os séculos como um rio de fogo lançado em toda parte, clarões de amor e relâmpagos de ódio, sobre os quais tem flutuado sempre luminosa e radiante a imagem de Jesus Cristo. É adorada por uns, amaldiçoada por outros, porém, por todos, examinada e discutida. Assim como sua pessoa sagrada foi levada antes de morrer ao tribunal do pontífice, para dar testemunho da verdade diante dos seus próprios inimigos, assim também foi levada sua obra em todos os tempos ao tribunal das gerações, para que a razão e a força, a filosofia e a crítica pudessem julgá-la e discuti-la, examinando os títulos de sua origem e legitimidade. Ninguém como Jesus tem exalçado os ânimos e agitado os sábios. Ninguém despertou o interesse geral e sacudiu mais poderosamente a consciência pública. Ele tem sido por toda a parte da inteligência objeto das discussões mais apaixonadas, das mais vivas e ardentes polêmicas. Crentes e incrédulos fizeram de Jesus o tema de suas meditações. Reis e estadistas se encontraram com ele na organização civil dos povos. Conquistadores e guerreiros feriram em seu nome as mais sangrentas batalhas e os mais veementes combates, o mundo inteiro persuadido da sua transcendência suma, que encerra o reconhecimento histórico da personalidade divina de seu reformador soberano. Ou a sua negação categórica consagrou seu talento e seu esforço para elucidar essa incógnita, decifrar esse enigma, uma esfinge misteriosa que se eleva em todos os horizontes do espírito, em todas as plagas da vida, recordando ao homem o dever que tem de investigar a verdade religiosa promulgada por este legislador soberano como o único meio de realizar seus eternos e imortais destinos. Debaixo das tranquilas abóbodas do templo, no silencioso gabinete do sábio, invoca-se ou se discute o nome de Jesus. Vidra e repercute também sobre as ondas encrespadas do mar das paixões, no choque dos partidos e nas convulsões brutais da plebe. Giram ao redor dele os debates públicos, palpita no fundo das questões sociais, sem que possam sobretair ao seu influxo os organismos benéficos que a impiedade inspirou. Mesmo aquelas seitas dissidentes que se desgarraram como ramos estéreis do tronco da igreja, Jesus Cristo tudo enche, tudo domina, é um ímã gigantesco que atrai a si todas as inteligências e corações humanos. Eis aí a questão transcendental da história, a que hoje, como ontem, como sempre, agita os espíritos. O progresso da indústria e as conquistas da ciência apenas conseguiram engrandecê-la e ilustrá-la com novos e desconhecidos fulgores. Porém, seus três inimigos. Mas, se Cristo veio ao mundo para remir os homens, se foi Ele quem revelou a verdade aos homens, por que ainda estes o repudiam e perseguem? Por quê? Porque negam em proclamar o Rei. Efetivamente parece incrível esse ódio obstinado ao Redentor. É fácil, porém,
e explicável atendendo à sua missão. A publicidade da sua vida e mais ainda a contradição de seus ensinamentos com os instintos da paixão, com o estado da sociedade pagã, a sociedade paganizada. Como diz Pirene, 3 foram os núcleos da resistência, os obstáculos mais formidáveis que teve que vencer Cristo para estabelecer-se sobre a terra. Cristo teve que vencer a política, a idolatria e a filosofia. A política representava o poder imperial, a idolatria, o povo, e a filosofia, os sábios, a falsa ciência. Era tríplice orgulho da força, da razão e do vício. Como as 3 chagas hediondas do paganismo, os 3 inimigos implacáveis que desde o princípio se opuseram tenazmente à pregação evangélica. E apesar da terrível resistência que opuseram ao cristianismo, a espada do tirano e o furor da superstição gentílica foi incomparavelmente maior a do livre pensamento, da filosofia que representava, digamos assim, o elemento ideal, a dogmática politeísta. O historiador recorda, porém, assombrado, as perseguições cruéis da igreja nascente, os cataclismos furiosos que sacudiram seu berço. 3 séculos durou a luta, lá no começo. E afinal a força capitulou ante o amor, o ódio sangrento ante a mansidão cristã. O trono dos Césares abala-se enfim, envolto pelo sangue dos mártires, e Constantino Magno, desfraudando o labário bendito, encerra, em meio aquela série de crueldades inauditas contra o nome cristão. Os cristãos eram mortos pelo falar, eu sou cristão. E a partir de então, sem o apoio do poder imperial, a ruína da idolatria era iminente. As crenças populares careciam de base. O politeísmo era muito mais uma instituição política que um sistema religioso. O poder sacerdotal radicava-se no patriciado, e caindo a república, o imperador concentrou em sua pessoa 2 poderes, o religioso e o civil, sendo ao mesmo tempo pontífice e rei. Derrotado o cesarismo, não se fez esperar a derrota da religião. Viram-se rapidamente desnudos os altares dos deuses, desertos seus templos, sem vítimas seus altares, extinguira-se o fogo acendido pelas bestiais, e não houve mão compassiva que viesse remover suas cinzas mortas. Não sucedeu, porém, assim com a filosofia. Antes, ao contrário, longe de humilhar-se diante dos umbrais dourados do dogma e banhar das suas teorias as torrentes do espiritualismo cristão, ergueu-se a filosofia altiva e revoltada entre aqueles escombros, resolvida a dar combate, apelando por meios distintos daqueles empregados até então. Era a luta gigantesca iniciada pelo orgulho da razão contra a fé divina. Luta que havia de perpetuar-se através dos séculos. E que, negando algumas vezes a Jesus, outras vezes desfigurando-o, atacando-o sempre, impedira seu triunfo em muitas almas e causaria à igreja mais estragos que a crueldade dos tiranos e a arremetida da plebe. E a origem da luta era essa, o grito de guerra a Deus, dizia esse ateu, guerra a Deus. Repercutiu com mais e menos intensidade em todos os séculos. E se a gente quiser buscar a origem dessa conspiração, vamos encontrar no fundo da nossa natureza viciada e corrompida, na soberba humana, raiz de todos os males e semente fecunda de todas as desordens. Nesse espírito de rebelião ingênito em nós, desde a prevaricação primeira, do pecado original. Espírito que recusa submeter-se a outro ser superior. Luta por sacudir o jugo da autoridade como uma servidão imprópria à sua liberdade e independência. Nunca, porém, esta oposição revestiu-se caracteres de oposição tão furiosa como a soberba humana chamou em seu auxílio à razão, cobrindo a malícia de suas terríveis intenções com os esplendores da falsa ciência, com o brilho fugaz dos ideais subversivos e perversos. Não é outra a origem dessa batalha formidável que 20 séculos de iniquidade e erro têm ferido contra o Redentor. Não. Não foi a luta entre a religião pagã e a religião cristã,
entre Cristo e César. A luta principal foi e tem sempre sido esta, entre o cristianismo e a filosofia. Os verdadeiros autores da guerra implacável declarada ao cristianismo foram os filósofos do naturalismo e do emanatismo, em particular os estoicos e os neoplatônicos. Estes não fizeram mais que inaugurar uma série interminável de inteligências rebeldes que com a sátira, a calúnia e a livre discussão renovaram a Jesus os passos dolorosos da paixão, insultando ao julgar a sua pessoa, negando-se a reconhecer seus atributos, interpretando falsamente seus efeitos e doutrinas. Basta um rápido olhar sobre a humanidade, sobre a história, para logo se convencer de que sempre dominaram nela duas tendências opostas, duas escolas que disputam o domínio do entendimento humano. A primeira, partindo do princípio da limitação do homem, estabelece que este não pode ser, por suas próprias forças, com raciocínio puramente humano, formular com certeza e segurança suas crenças e deveres, necessitando ser ilustrado com os ensinos de Cristo. Tem que ser complementado. E a segunda, defendida com ardor pelos racionalistas e ímpios, sustenta que o homem basta-se a si mesmo, e com as únicas forças da razão pode chegar a conhecer sua origem e seu destino, sua natureza e propriedades, repudiando qualquer outra autoridade que a coartive o livre exercício de suas faculdades intelectuais. Daí a questão magna que hoje preocupa os espíritos. A questão ventilada entre os que admitem uma ordem sobrenatural, incompreensível, ainda que não contrária à razão, e os que não a reconhecem e negam sua existência. Estes são os que nós designamos com o nome de filósofos, para quem a razão é o único agente e a única norma de verdade, por pergressões da ciência e no progresso dos povos. A filosofia tem por objeto examinar a verdade dos problemas fundamentais da ciência. Busca a Deus, causa última de todas as coisas, e coincide, no fundo, com a religião, posto que ambas consideram o homem de modo diverso, assim como suas relações e destinos. Devido, porém, a uma prevenção infundada contra a revelação, emprega-se como arma de combate contra Cristo, como inimiga da ordem sobrenatural. Diz a história de la humanidade. Quem diz filosofia, escreve Laurent, diz liberdade de pensar, e liberdade de pensar é incompatível com a religião fundada sobre a revelação sobrenatural da verdade. Fecha aspas. Partindo-se de um princípio tão absurdo, já não nos deve surpreender esta contradição sistemática sustentada pelos filósofos contra Jesus Cristo. Semelhante fenômeno encontra-se perfeita explicação na natureza própria do fato que estudamos. Jesus Cristo, verbo do Pai, figura e esplendor de sua substância, por quem todas as coisas foram feitas e por ele se conservam e se sustentam. Envolve relações necessárias com todas as criaturas, mas a relação com o homem, mais nobre e elevada que a dos demais seres materiais, exige também que seja mais direta e essencial em filosofia. Os caracteres intrínsecos de sua divindade, a conexão íntima do verbo divino com o verbo humano, a casualidade universal do primeiro e a dependência do segundo, implicam por necessidade a sujeição imediata deste às determinações daquele. E essa sujeição é exigida pela natureza criada das nossas potências. Aumenta e se confirma de novo, por descansar nela a economia da redenção. Jesus Cristo não só revelou a razão humana, senão que exigiu como primeira e principal homenagem à sua divindade, a fé em sua pessoa e doutrina, o obséquio de nosso espírito, a submissão da nossa inteligência. Pedir isto é o mesmo que pedir a essência do nosso próprio ser. Já parou para pensar nisso? Quando Cristo pede a submissão da nossa inteligência? Posto que o signo da nobreza, que distingue os homens dos brutos e o faz semelhante aos anjos e à imagem de Deus na terra, é a razão. A razão. E segundo Santo Tomás, a razão humana é a participação da razão divina, derivação e semelhança da verdade incriada que existe na mente do Eterno e se reflete em nós. Faculdade com a qual o homem, assimilando a forma dos seres, desenvolve sua atividade e aperfeiçoa seu espírito, adquirindo, com o desenvolvimento físico, moral e intelectual que lhe corresponde no concerto da natureza. E se examinamos a marcha da humanidade através da história, observaremos que todas as suas conquistas e progressos são frutos da razão. Dela extraem seus triunfos e grandezas, e só por ela preside o desenvolvimento da matéria
e domina os animais. A causa eficiente do progresso humano tem como princípio as profundezas da razão. E sob o ponto de vista psicológico, é a razão que determina as potências da alma, impulsiona as forças do espírito e se manifesta pelas ações do livre-arbítrio. Para que as energias da vontade e as noções do sentimento e esforço muscular do nosso corpo operem harmonicamente, preciso é que se guiem pelas luzes do pensamento, um farol refulgente que nos dá a conhecer a realidade sensível e intelectual, ambas produções da realidade divina, que ilumina e senda o dever, e traça os roteiros do direito e da justiça, o que não pode suceder senão debaixo do império da lei moral, que em última análise se funda na verdade. Síntese perfeita da ordem que aprende e concebe o entendimento como norma suprema do universo. Princípio este que deve reger e governar os atos da consciência individual e coletiva. O homem bom ou mal, sublime ou vil, ele o é pela razão. Despojar-nos dela é despojar-nos de nós mesmos. E com a razão do homem, e como a nossa razão está ferida, obscurecida e também debilitada por vários maus hábitos que são impressos nessa natureza nossa corrompida, devemos então ter, pela fé em Cristo, devemos violentar-nos fortemente, abdicar deste espírito próprio que nos é tão natural, e devemos então revestir-nos de Jesus Cristo, fundando nossa razão na sua, e aceitando sem um vacilo as verdades mais impenetráveis ao nosso entendimento. Eis aí o Filho de Deus vivo, o Verbo emanado, que nasceu da Virgem Maria. E é um sacrifício doloroso, que exacerba a soberba humana, e do qual nasceu esta guerra desapiedada que a impiedade declarou a Jesus Cristo em todos os tempos e todos os lugares. A impiedade. E a filosofia, chamada assim a ciência da razão, tinha que seguir naturalmente os passos da impiedade e refletir com a fidelidade suas altas e baixas, seus avanços e retrocessos, recolhendo em suas páginas tanto as fulgurações luminosas como os erros lamentáveis desta faculdade eminente. Ordenada por sua natureza, por assinalar as múltiplas fases e variados aspectos do pensamento humano na história da civilização, deveria pôr em evidência esse contraste desesperador e estéril que oferece a diversidade assombrosa das escolas e um número quase infinito de teorias científicas e sistemas filosóficos que a gente vê por aí, através dos séculos. Tudo isso é sintoma da debilidade humana e a prova convincente da limitação do nosso entendimento. Por isso, as conquistas e derrotas, lutas e resistência da razão têm sido expressão imediata da filosofia. A alavancada da ideia, teatro escolhido pelos pensadores de todos os tempos para nela tratar de profundos problemas do espírito e as questões fundamentais da vida. E nesse sentido, podemos muito bem afirmar que os filósofos foram os representantes da razão humana, porque ninguém como eles demonstrou criticamente seu valor e analisou suas forças e graças a essa missão augusta, a esta investidura excelsa, influíram poderosamente na humanidade inteira, dirigindo-a e transformando-a com seus fulgores de verdade e com as intuições do seu gênio. A força que desenvolveram os filósofos na história do mundo é imensa. O influxo exercido nas leis, costumes, com suas concepções grandiosas e fecundas teorias é incompreensível. Julguem-se indiferentemente as muitas opiniões filosóficas. Não se pode negar, como diz o padre Balmes, que ao menos na ordem intelectual os filósofos são a parte mais ativa da humanidade. Mas o antagonismo reinante entre o idealismo por uma parte e o materialismo por outra tem dado origem, isto é certo, a uma multidão de inumerável multidão de erros, que tem engendrado em muitas almas a dúvida e a esterilizado não poucas iniciativas formosas, com um ceticismo desconsolador. Porém, se a gente interpreta isso no fundo das coisas e buscamos uma explicação compreensiva delas, se quisermos investigar as suas causas últimas, iremos descobrir em todas as épocas os sucos profundos na filosofia, que não se tem limitado a formar a inteligência do sábio nas aulas e nos gabinetes, mas desceu até as camadas íntimas da sociedade, infiltrando sua seiva nas classes populares
e não cessando de semear nelas ideias e tendências. E ao germinar depois com irresistível impulso, tem seguido as nações o cúspide do progresso e as tem precipitado na decadência mais abjeta e criminosa. E pensando bem, os sistemas filosóficos, ao menos os que encareceram certo grau de importância histórica e científica, deixam quase sempre após si sucos mais ou menos profundos de sua passagem no espírito humano, e também assim na sociedade. E quando depois de reinar por algum tempo sobre esta, eles decaem e morrem, deixam sempre após si ideias, direções e tendências determinadas. O que poderíamos chamar de sedimentos intelectuais, forças latentes, só que vivas e reais, que representam outros tantos fatores mais ou menos importantes da evolução progressiva da ciência, da sociedade e do espírito humano em geral. Alguns dizem que a literatura é a expressão da alma dos povos, porém a filosofia é que forma e cria esta alma, atuando constantemente nas gerações humanas, com ideais que elaboram e os ensinos que propõem. Os organismos sociais conservam pontos de analogia com o nosso. Vivem, crescem e se desenvolvem de um modo parecido com o organismo físico. Assim como o corpo orgânico não contém em si mesmo a razão do movimento vital, que anima e o sustenta, assim as coletividades não se constituem pela simples pluralidade de indivíduos, que acidentalmente unidos operam e se movem. Não, eles necessitam antes de tudo de um princípio de coesão moral, que estabelecendo entre eles vínculos comuns, esses vínculos os dirigem para o mesmo fim. De uma alma social que se informando igualmente a todos os membros da sociedade, estimule a sua atividade e promova interiormente o aperfeiçoamento e a vida. O poder das nações, a grandeza dos povos não se funda nas riquezas materiais, nem no brilho deslumbrador da indústria e do comércio. Os magníficos cabos elétricos, exércitos formidáveis, os coraçados poderosos não bastam, porém, estes elementos não bastam para empurrar o cetro do poderio e impedir a ruína das sociedades. Nada disso. O que impede a ruína da sociedade são os princípios morais, as crenças religiosas, os sentimentos nobres, tudo isso que forma a trama espiritual das raças, o verdadeiro agente da civilização e do progresso. E quando isso falta, quando os princípios e crenças diminuem, então, como diz o padre Félix, as sociedades incertas do seu destino se abalam e desmoronam. Esses princípios, essas máximas salvadoras que imprimem direções e mudanças diversas ao espírito, que comunicam às nações as coincidências, o sentido da realidade, o segredo da vitória, conduzindo-as pelo caminho do bem e da perfeição, ensina-os e afirma em primeiro lugar o filósofo, que elevando sobre todas as misérias que ele leva consigo, a organização das classes e o governo das instituições humanas, sem mesclar-se nas impurezas da vida prática, dirige e encadeia ao seu altive os destinos do orbe, não com a força brutal da espada, como faz o tirano, nem com a autoridade das leis, como faz os reis, mas empregando com outra força superior, inatingível à maioria dos homens, força poderosa, sublime, incontrastável, jamais dominada ou vencida, força que é a alavanca do mundo, o eixo sobre o qual gira o universo, a força da razão, o poder da ideia. Eis aqui porque a religião cristã, que triunfou dos Césares e conquistou de pronto a alma popular, tem sustentado luta tremenda contra a filosofia, contra os desvarios da razão, contra o orgulho humano que por meio do pensamento negou sempre a Jesus Cristo, o que ele, com mais insistência, reclama. O que reclama nosso Senhor, a fé em sua palavra e a submissão do nosso entendimento. A luta contra Cristo continua através dos séculos, porém é a razão humana quem a dirige e a sustenta. Em nossos dias se reveste de proporções gigantescas. O agnosticismo na ordem filosófica, o ateísmo na jurídica, a democracia na ordem social avançam decididos para o assalto da celestial Sião. Todos, porém, tomam por ponto de partida a razão independente. É o livre pensamento que arma os exércitos e os lança contra Cristo. Nunca mais útil e oportuno sair em defesa deste. Estudar a sua figura divina, objeto de discussão de todas as escolas modernas. Nunca mais necessário o estudo das relações que o ligam à razão humana.
para julgar a injustiça dos ataques contra ele dirigidos, a insubsistência das investiduras formuladas pela falsa ciência contra a divina revelação. Este não outro é o fim que aqui nós propomos, para que se veja claramente o posto que corresponde a Jesus Cristo na história, a divindade de sua pessoa, a magnitude de sua obra superior a todas as concepções humanas. Salve Maria, bom dia a todo o povo católico da terra de Santa Cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José, rogai por nós.